Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos aí aproveitando o período da quarentena para descansar, mas também para estudar, né? A gente precisa manter aí os nossos conhecimentos em dia para quando a gente retornar às aulas, já retornar aí num ritmo bem bom aí para a gente poder trabalhar, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero fechar com vocês é com relação à correção dos exercícios que eu havia passado para vocês na última aula, tá? Então, eu não vou ter tempo durante as videoaulas para poder corrigir os exercícios. Então, o que eu vou propor para vocês? Eu vou mandar slides com as correções, tá bom? Então, hoje, por exemplo, né? Eu estou encaminhando para vocês aqui a videoaula e junto com a videoaula aí no Positivo On, no WhatsApp, no Facebook, serão encaminhados para vocês os slides com a correção dos exercícios, tá bom? Aí na nossa próxima aula, eu vou mandar a correção dos exercícios que eu passar hoje e a nossa próxima videoaula. E assim por diante, tá bom? Então, ficou alguma dúvida, tanto no momento da resolução dos exercícios quanto na hora da correção, se ficou alguma dúvida, entrem no chat no Facebook lá, ou até mesmo no próprio YouTube, embaixo da videoaula, vocês podem entrar e... Professora, eu fiquei com dúvida em tal parte, tal, explica de novo. Nós teremos aí 24 horas para poder responder as dúvidas de vocês, tá? Tanto eu quanto os demais professores. Então, vocês podem mandar que dentro de 24 horas, né? De segunda a sexta, nós responderemos as dúvidas de vocês, tá bom? Então, retomando aí um pouquinho da nossa última aula, nós estudamos sobre múltiplos e mínimo múltiplo comum, que é o MMC. Uma ferramenta aí que vocês vão usar até o fim da vida universitária de vocês, tá bom? Então, só retomando aí, para a gente poder continuar, múltiplo. O que é o múltiplo de um número? Então, o múltiplo de um número nada mais é do que o produto, do que o resultado da multiplicação. Nossa, professora, mas como assim? Então, vamos lá. 5 vezes 2 é igual a 10. Então, o 10 ele é um múltiplo tanto do 5 quanto do 2. O 10 é o resultado da multiplicação de 5 vezes 2. Ele vai ser um múltiplo tanto do 2 quanto do 5. Ele é um número que está presente tanto na tabuada do 2 quanto na tabuada do 5, tá? Um outro exemplo aí. 3 vezes 8, 24, né? Então, o 24 ele é um múltiplo de 3 e de 8. Ele é um número que está presente tanto na tabuada do 3 quanto na tabuada do 8. Então, o múltiplo aí é essa característica dele, tá bom? O MMC, que foi a ferramenta que a gente aprendeu aí, ele é o mínimo múltiplo comum, é para a gente identificar qual é o menor múltiplo entre vários números. Então, igual a gente fez lá entre 5 e 8, entre 10 e 12, entre 4, 6 e 10, então a gente fez vários exemplos aí, tá bom? E a forma para vocês identificarem também, eu fiz passo a passo com vocês em aula, mas qualquer dúvida, entrem no chat e eu vou esclarecer para vocês, tudo bem? Então, hoje a gente vai continuar aí. Sabemos aí que a multiplicação e a divisão, elas são operações inversas, né? Então, nós estudamos os múltiplos, agora nós vamos estudar os divisores, tá? Operação inversa aí da multiplicação. Então, divisores de um número natural. A gente vai aprender aí os critérios de divisibilidade para facilitar a nossa vida, para a gente não ficar perdendo muito tempo aí fazendo muita divisão. Então, a gente vai aprender critérios que vão facilitar aí para a gente poder bater o olho, esse número é divisível por tal número, esse daqui não é. Então, a gente já vai aprender esses critérios. E vamos aprender uma outra ferramenta aí que também é parceirinha do MMC, que é o MDC, tá? O MMC é o mínimo múltiplo comum, o MDC é o máximo divisor comum. Então, ele é só lembrar, um é mínimo múltiplo, o outro é máximo divisor, tá bom? Mas vamos explicando aí passo a passo, tá bom? Então, para essa aula, nós vamos utilizar das páginas 43 até a 49 do livro didático, tá bom? Então, eu vou sempre falando qual é a página, vão acompanhando aí no livro de vocês. Então, começando aqui na página 43, divisores de um número natural. Então, a gente sabe aí que a multiplicação e a divisão são operações inversas. Em função disso, vamos analisar a relação que existe entre múltiplos e divisores de um número natural. Então, vamos lá. Vamos analisar essa situação problema aí. Uma padaria recebeu uma encomenda de 1.200 pães para um grande evento. Para entregá-los, eles pretendem colocar os pães em embalagens com a mesma quantidade, sem que haja sobra de pães, tá? Então, ele está pedindo para a gente completar as lacunas com a quantidade de pães que se deve colocar em cada caixa.
Então, a gente vai precisar fazer 2 caixas com quantos pães para dar certinho aí o número? 3 caixas com quantos pães para dar certinho aí também? 4 caixas com quantos pães? 10 caixas com quantos pães? E 50 caixas com quantos pães? Então, como que a gente vai analisar isso daí? A gente pode analisar pela operação aí. 2 vezes quanto dá 1.200? Ou 1.200 dividido por 2 dá quanto? Mesma coisa. 3 vezes quanto dá 1.200? 1.200 dividido por 3 dá quanto? E assim sucessivamente, tá? Então vamos lá. 2 caixas com quantos pães? Com 600 pães. Por quê? 2 vezes 600 é igual a 1.200 e 1.200 dividido por 2 é igual a 600. 3 caixas com 400 pães. Por quê? Porque 3 vezes 400 é igual a 1.200 e 1.200 dividido por 3 é igual a 400, tá? 4 caixas com quantos pães? 4 caixas com 300 pães. Pois 4 vezes 300 é igual a 1.200 e 1.200 dividido por 4 é igual a 300. E assim por diante, tá bom? Então, quando a divisão de um número natural por outro número também natural, diferente de zero, tá? Qualquer número acima de 1 aí. Essa divisão ela for exata, dizemos que o primeiro é divisível pelo segundo. Então, o 1.200 aí, a gente vai poder dizer que o 1.200 ele é divisível por 2, por 3, por 4, por 10, por 50, por 24, por 120, por 300, por 400 e por 600. Então, pela nossa análise aqui, a gente pode dizer que o 1.200 é divisível por todos esses números, tá bom? Aí na página 44, ele vai falar o quê? Que o 1.200 é divisível por esses números que eu acabei de enumerar aí para vocês. E todos esses números eles vão ser tanto divisores quanto fatores de 1.200, tá? Então, o 1.200 ele é o múltiplo desses números, tá bom? Ele está presente na multiplicação de todos esses números aí. Mas aí, para a gente descobrir os múltiplos, até que é fácil, é só ir fazendo as multiplicações, né? E para a gente descobrir os divisores, como é que a gente analisa isso? Então, na página 44 ainda, nessa seção Matemática em Detalhes, a gente tem como determinar aí, ele vai explicar como que a gente determina os divisores. Então aqui ele pegou o exemplo do número 24, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever todas as multiplicações cujo produto seja 24. Então, 1 vezes 24, 2 vezes 12, 3 vezes 8 e 4 vezes 6. Essas são as 4 multiplicações que nós temos que resultam em 24. Depois a gente vai escrever todos os fatores. O que são os fatores? Cada um dos termos da multiplicação, tá bom? Então a gente vai escrever todos esses fatores em ordem crescente. Então, primeiro o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24, tá bom? Fazendo isso, o que a gente consegue observar? Se a gente pegar o primeiro fator aí com o último, né? O primeiro termo com o último, eles não são juntos a multiplicação que resulta em 24? Então, automaticamente, se eu pegar o segundo com o penúltimo, os dois juntos também vão ser a minha multiplicação que resultam em 24. Então, vamos ver aí, ó. O 1 com o 24, o primeiro com o último, é 1 vezes 24, que é a minha primeira multiplicação que resulta em 24. O 2 e o 12, 2 vezes 12, vai ser a minha multiplicação que vai resultar em 24. O 3 e o 8, 3 vezes 8 é a minha outra multiplicação que resulta em 24. E o 4 e o 6 aí, 4 vezes 6 é a minha última multiplicação aí que resulta em 24. Então, ó, note que 1 vezes 24 nos mostra o primeiro e o último termo da sequência dos divisores de 24. Em seguida, 2 vezes 12 nos fornece o segundo e o penúltimo termo da sequência, e assim por diante. Verificamos que entre 4 e 6 há somente o número 5. Então, se a gente pensar no conjunto dos números naturais, entre o 4 e o 6 tem o 5, mas o 5 ele não é um número aí que é divisor de 24, então por isso que ele não entrou na nossa sequência, tá? Então, a sequência dos divisores de 24 é representada por D, abre parênteses, 24, fecha parênteses, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Lembra que eu expliquei para vocês? Múltiplos a gente representa como M, abre parênteses,
o número que a gente está indicando aí, fecha parênteses e escreve a sequência. Os divisores, a única coisa que vai ter diferença aí é que no lugar do M a gente vai colocar o D, mas a forma de representar a sequência é a mesma, tá bom? Então, ó, a quantidade de divisores de 24 é par. Então, nós tivemos aí quantos? 8 divisores, tá? Então, 8 é um número par. Veja essa relação quando a quantidade de divisores é ímpar, no caso dos divisores de 49, por exemplo. Então, quem são os divisores de 49? O 1, o 7 e o 49. Por quê? 1 vezes 49 é 49 e 7 vezes 7 é 49. São as duas únicas multiplicações que a gente consegue obter 49 como resposta. Só que o 7 ele apareceu duas vezes, a gente não precisa representá-lo duas vezes, vamos representá-lo apenas uma. Então, por isso que os divisores de 49 a gente só tem 3 divisores, no caso, uma quantidade de divisores ímpar. Tá bom, gente? Então, agora, vamos analisar aí os critérios de divisibilidade para facilitar mesmo a nossa vida, tá bom? Então, observando aí regularidades, né? Observando regularidades aí, eles conseguiram determinar alguns critérios para facilitar mesmo a nossa vida na hora de resolver divisões. Para justamente não ficarmos resolvendo várias divisões, então com esses critérios foi facilitado aí a vida das pessoas. Então vamos analisar aí. Qual é o critério de divisibilidade por 5? Então vamos analisar. Quais são os múltiplos de 5 entre 99 e 141? Vão pensando aí. Depois a gente vai observar o algarismo da unidade de cada um desses múltiplos aí. O que a gente vai poder concluir? Então vamos lá. Então quais são os múltiplos de 5 entre 99 e 141? 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135 e 140. Então, entre 99 e 141, os meus múltiplos de 5 são esses. Se a gente observar o algarismo da unidade de cada um desses múltiplos, o que a gente conclui? Que sempre esses múltiplos de 5 eles vão terminar em 0 ou 5. Então, para um número natural ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Então, ó, todo número natural é divisível por 5 quando o algarismo das unidades é 0 ou 5. Tudo bem, gente? Então, esse daí é fácil, né? Agora, a divisibilidade por 10. Então, ele está afirmando aí pra gente que esses números em verde, eles são múltiplos de 10. Ele está afirmando isso pra gente. Então, o que a gente pode observar em comum em relação a esses números dados e a divisibilidade deles por 10? O que a gente pode observar aí? Então, a gente vai observar que todos esses números têm o algarismo da unidade igual a 0, e eles automaticamente são múltiplos de 10. Portanto, para ele ser divisível por 10, basta que o algarismo da unidade seja 0. Então, todo número cujo algarismo da unidade for 0, ele vai ser divisível por 10. Então, olha que fácil, né? A divisibilidade por 5 terminou em 0 ou 5, é divisível por 5. A divisibilidade por 10 terminou em 0, é divisível por 10. Tranquilo? Agora, a divisibilidade por 2. A gente sabe que o 2 é um número par, tá? E a gente sabe também que todos os números pares, eles são múltiplos de 2, tá? Isso sem exceção nenhuma, tá? Então, todos os números cujo algarismo da unidade é 0, 2, 4, 6 ou 8, eles são divisíveis por 2. Ele está afirmando isso pra gente. Por que a gente pode fazer essa afirmação? Porque todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é par. E, portanto, ele vai ser múltiplo de 2. Se ele é múltiplo de 2, ele também é divisível por 2. Então, todo número par vai ser divisível por 2. Sem exceção, gente. Qualquer número par é divisível por 2. Tá bom? Agora, na página 46, vamos analisar a divisibilidade por 3, tá? Então, o número 2643 é divisível por 3. Ele está afirmando isso pra gente. Então, primeiro ele quer que a gente faça o quê? Que a gente some os algarismos, tá? Então, vai somar o 2, mais o 6, mais o 4, mais o 3. Depois ele quer que a gente, com essa soma desses algarismos aí, a gente some os algarismos da resposta. Então, vocês já vão entender, tá bom? E depois ele quer que a gente analise se esse número obtido ele é divisível por 3. Aí depois ele também vai fazer mais um questionamento aí. Sempre que usamos esse procedimento e obtemos no final um múltiplo de 3,
o número original é divisível por 3. Com base nisso, ele vai pedir para a gente verificar se esse outro número enorme em verde aí é divisível por 3. Então, vamos lá. Primeiro, somando os algarismos aí do 2.643. 2 mais 6, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 3, 15. Aí depois ele vai pedir o QNB pra gente somar os algarismos dessa soma que a gente fez aí. Então, 1 mais 5 é igual a 6. Esse 6, ele é um número divisível por 3? Sim. Por quê? Porque ele é um múltiplo de 3. Então, automaticamente, ele é um número divisível por 3, tá bom? Agora, ele pediu pra gente analisar. Ele falou pra gente que sempre que a gente usar esse procedimento e obter no final um múltiplo de 3, o número original é divisível por 3. Então, fazendo aí com 2.643, a gente obteve aí o 6. Então, automaticamente, o 2.643 ele é um número divisível por 3, tá bom? Então, agora ele quer que a gente verifique se esse 978 bilhões, 899 milhões, 958 mil, 978 é divisível por 3. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos somar todos os algarismos. Então, somando todos os algarismos, nós obtemos 96 de resposta, tá? Depois, somando os algarismos do 96, 9 mais 6, nós obtemos 15. Então, a gente descobriu que esse número enorme aí, ele é um número divisível por 3. Por quê? Porque o 15 é um múltiplo de 3. Então, qual que é o critério de divisibilidade por 3? O número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Tudo bem, gente? Agora, a divisibilidade por 9, tá? Então, ele está falando que esses números em verde são divisíveis por 9. E ele está falando que os números em vermelho não são. Então, ele vai pedir para analisarmos o critério de divisibilidade por 9 se é igual ao 3. Então, vamos verificar aí, tá? Vamos fazer a soma dos algarismos do 504, do 999, do 5.157, do 84, do 1.642, do 25.932. Fazendo a soma dos algarismos, a gente vai observar as somas obtidas em cada grupo e escrever uma regra válida para os números divisíveis por 9. Então, vamos lá primeiro ver essas somas? Então, 504. Se eu somar 5 mais 0 mais 4, aqui, né, o nosso livro aí estava com errinho, mas é 5 mais 0 mais 4, tá bom? Se eu somar 5 mais 0 mais 4, eu vou obter 9 de resposta. Agora, o 999. Se eu somar 9 mais 9 mais 9, eu vou obter 27. Nesse caso, ele desmembrou, mas vocês vão verificar que não é necessário desmembrar, no caso da divisibilidade por 9, tá bom? E no 5.157, ele somou 5 mais 1 mais 5 mais 7, que foi 18 de resposta, tá bom? A mesma coisa, não é necessário desmembrar nesse caso. Depois vocês vão ver por quê. Agora, vamos lá, no 84. Somando, resultou em 12. Ele desmembrou, deu 3. Somando 1.642, deu 13. Ele desmembrou, ficou 4. Somando 25.932, deu 21. Ele também desmembrou aí, resultou em 3. Então, o que a gente consegue observar aí? Qual que é uma regra válida para os números divisíveis por 9? Então, para um número ele ser divisível por 9, a soma dos algarismos dele tem que ser sempre um múltiplo de 9. Por isso que eu falei para vocês aqui no caso do 999, que resultou em 27, que não era necessário desmembrar. Porque só de bater o olho eu sei que 27 é um múltiplo de 9, tá bom? A mesma coisa o 5.157. O 18 também a gente sabe que é um múltiplo de 9, então não era necessário desmembrar esse número aí, tá? Então, qual que é o critério de divisibilidade por 9? O número é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for um múltiplo de 9, tá? Somou é múltiplo de 9, então já sabe que o número é divisível por 9. Agora, o critério de divisibilidade por 6. Os números a seguir são divisíveis por 6, ele está afirmando isso pra gente. O 54, o 636, o 450 e o 1254. Ele está pedindo para a gente aplicar todos os critérios de divisibilidade que a gente estudou até aqui e verificar por quais números todos eles são também divisíveis. Então, vamos lá. O 54, a gente consegue analisar que ele é divisível por quê? Por 2, porque ele é par. Por 3, porque 5 mais 4 é 9, que é um múltiplo de 3. E pelo próprio 9, porque 9 é múltiplo de 9. Então, o 54 é divisível por 2, por 3 e por 9.
Agora o 636. Ele é divisível por 2 e por 3. Por 2 porque ele é par e por 3 porque 6 mais 3 é 9. 9 mais 6 é 15, 1 mais 5 é 6, que é um múltiplo de 3, tá bom, gente? 450. O 450, ele é divisível por quem? Por 2, porque ele é par. Por 3, porque a soma de 4 mais 5 é igual a 9, que é um múltiplo de 3. Desculpa, gente. Ele é divisível também por 5, porque ele termina em 0. Ele é divisível por 9, porque 4 mais 5 é igual a 9, que é um múltiplo de 9. E ele vai ser divisível também por 10, porque ele termina em 0. E o 1254, ele vai ser divisível por quem? Por 2, porque ele é par. E por 3, porque a soma dos algarismos dele aí, né? 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. 8 mais 4, 12. É um múltiplo de 3, tá bom? Então, o que a gente consegue observar aí? A gente consegue observar que todos esses números, eles são divisíveis por quem? Quem que repete em todo mundo aí? O 2 e o 3. Então, para um número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, se esse número for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele também vai ser divisível por 6, tá bom? Agora, a divisibilidade por 4. Ele está afirmando aí pra gente que todos esses números são divisíveis por 4. O que a gente observa em relação ao número formado pelos dois últimos algarismos de cada um deles? Então, no 524, o que a gente observa só em relação ao 24? No 2500, o que a gente observa só em relação ao 00? No 8108, só em relação ao 08, e assim por diante. Então, a gente observa que esses dois últimos números aí, os dois últimos algarismos, no caso a casa da dezena e da unidade, eles são números pares e números que são múltiplos de 4, tá bom? Só tem uma exceção aí, que é o 2500. No caso do 2500, ele termina em 00. Mas qualquer número que termine em 00 também vai ser múltiplo de 4, tá? Então, essa daí é a exceção a essa regra total. Mas se esses dois últimos algarismos forem um número múltiplo de 4, automaticamente esse número vai ser um número divisível por 4, tá bom? Então, um número ele é divisível por 4 quando os algarismos da ordem das dezenas e unidades formam um número múltiplo de 4, tá bom? Então, ó, pegando o exemplo do 1712, o 12 aí, que é a casa da dezena e da unidade, é um múltiplo de 4. Então, automaticamente, esse número todo vai ser um número divisível por 4, tá bom? Aí a divisibilidade por 8, pra gente fechar essa parte do critério de divisibilidade. Então, ele se assemelha ao critério de divisibilidade por 4, só que ao invés da gente observar só a casa da dezena e da unidade, a gente tem que observar também a casa da centena. Então, a gente tem que observar os três últimos algarismos que formam esse número. Se esses três últimos algarismos forem um múltiplo de 8, ele vai ser um número divisível por 8. Então, um número divisível por 8, quando os algarismos da ordem da centena, dezena e unidade formarem um número múltiplo de 8. Tudo bem, gente? Eu vou finalizar esse vídeo aqui e eu vou continuar com o próximo vídeo para não ficar muito longo, tá bom? Então, até mais!